grande alegria, prazer ter-vos aqui, família. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Nós não vamos fazer a leitura completa do capítulo, porque é uma leitura extensa. Então vamos fazer por partes. E isto ajuda cada um de vocês a acompanhar a leitura e as implicações e aplicações do ensino que nós queremos receber da parte de Deus da mesma. Estou a olhar para muitos de vocês, inclusive hoje celebra-se em Portugal o Dia das Mães. Então estou a olhar também para muitas de vocês como mães, mas também isto é para os pais. Depois de sermos pais, raras são as noites que não serão interrompidas. No meio da noite ouvirás gritos assustados, ou porque está escuro e eles acordaram, ou porque estão com frio, porque ficaram destapados, ou porque dói alguma coisa, ou porque querem ir à casa de banho, ou porque simplesmente acordaram à meia da noite e querem a tua companhia. E há outras variadas razões. Os nossos filhos, naquele momento, eles poderiam tentar resolver sozinhos quaisquer ou qualquer que seja o seu problema. Eles poderiam, por exemplo, ficar em silêncio. Eles poderiam, se estavam com medo do escuro, se esconderem debaixo do cobertor ou até chorar baixinho para ninguém ouvir. Mas o que é que eles fazem naqueles momentos de necessidade de acordo a eles e aos seus desejos? Eles chamam pelo pai ou chamam pela mãe. Eles não resolvem, depois isto é de cada casa, se chamam mais pelo pai ou pela mãe, depois depende da noite e depende do quê, ok? O certo é que nesses momentos nós nos damos conta que eles não resolvem o problema por si mesmos. Eles correm para quem pode resolver o seu problema, a sua necessidade e os seus desejos. Realmente, o que os nossos filhos fazem à noite é um grito de fé naquele momento. É um grito de fé. No escuro, na necessidade, os nossos filhos acreditam que serão ouvidos e serão socorridos. É um grito de fé, um grito para verem supridas as suas necessidades. Nós devemos ser como as crianças. Nós devemos ser como os filhos, os nossos filhos, nessas noites de necessidade em que acordam a pedir, a clamar por socorro, ajuda. Nós devemos ser assim no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, com Deus. Muitas vezes o que acontece é o contrário. Muitas vezes, nas nossas crises no casamento, muitas vezes nas nossas crises com a rebeldia de algum dos filhos, muitas vezes no diagnóstico de alguma doença, muitas vezes com as ansiedades que assaltam os nossos corações, muitas vezes na aflição, nós fazemos o contrário dos nossos filhos. Nós tentamos resolver as coisas sozinhos. Nós guardamos a dor para nós mesmos. Ou então nós só reclamamos. Mas não deve ser assim. Não tem de ser assim. E não é bom que seja assim. É por isso que eu gostava que hoje pudéssemos todos juntos, à luz da palavra de Deus e desta história fantástica no capítulo 1 de 1 Samuel,
aprender como é que tem de ser e como Deus quer que seja. E também possamos ser relembrados do nosso relacionamento com Deus como Pai. E o que é que nós devemos fazer quando estamos aflitos? E como é que podemos ver essa transformação nas nossas vidas? Da aflição, qualquer que seja, à consagração pela graça de Deus. Da aflição à consagração pela graça de Deus. E nós vamos aprender tudo isto com o exemplo de uma mulher, com o exemplo de uma esposa, com o exemplo de uma mãe, com o exemplo de uma serva de Deus, que fez da aflição da sua alma e da sua condição e da sua circunstância, fez da aflição o caminho para a consagração a Deus, com o impacto que foi além da sua vida e que, na verdade, atravessou gerações até chegar a nós. Porque esta história é maior do que a própria história de Ana, que está relatada aqui nos primeiros capítulos de 1 Samuel. Hoje nós vamos meditar no capítulo 1. Vamos primeiramente ler então como passar da aflição à consagração pela graça de Deus. Como expressar o nosso grito de fé no nosso Pai Celestial. E como receber a bênção da graça do Senhor, que age em nós, age nos pais, age nas mães, age nos homens, age nas mulheres, age nos seus filhos. Vamos primeiramente ler os 8 primeiros versículos, está bem? O título do sermão, para as crianças que estão a anotar, é Da aflição à consagração pela graça de Deus. Primeiramente, do versículo 1 ao 8, nós então vamos ver a aflição de Ana. A aflição de Ana, a dor de Ana. Reparem o que diz a palavra de Deus. Prestem atenção, por favor, acompanham. Tenham a Bíblia aberta e permaneçam com a Bíblia aberta para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Havia um homem de Ramataim, Zufim, na região montanhosa de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Fineias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com a sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo o ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então o seu marido Elcana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque o teu coração está tão triste. Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Primeiramente, a aflição de Ana. A dor de Ana. Reparem como toda a história e toda a narrativa histórica, primeiramente é-nos apresentada na introdução, logo ao início, as personagens desta história. O contexto desta história. Sabemos que é o livro de 1 Samuel e o registado aqui neste primeiro capítulo está a decorrer no contexto do livro de Juízes. Agora, se tu conheces um pouco das Escrituras, tu sabes que essa época dos juízes em Israel, antes da monarquia, foi uma das épocas mais obscuras, espiritualmente falando, e também socialmente, economicamente, em todos os sentidos,
para o povo de Israel. Era uma época marcada pela idolatria, pelo pecado, pela incredulidade, pela apostasia. Era esta a época dos juízes e era este o contexto desta família que nos é apresentada aqui. Reparem, eles eram de uma cidade a 8 quilómetros do norte de Jerusalém, Ramataim Zufim. Esta cidade estava situada na região montanhosa de Efraim, ou seja, esta região tribal onde Elcana, que é-nos aqui apresentado, este homem da família, ele vivia. É também nos dito que ele era efraimita, ou seja, ele é identificado também como membro da tribo de Levi, e os levitas viviam no meio das outras tribos. Eles não tinham uma porção específica definida para os levitas, viviam espalhados. O seu nome, Elcana, significa, no original hebraico, Deus criou. Deus criou. É-nos dito também que esta família, ela tinha uma realidade peculiar. Este homem tinha duas mulheres. Duas mulheres. A poligamia, quero deixar claro, ela nunca fez parte do plano de Deus para o homem. Gênesis 2:24 diz que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e se unir à sua mulher, singular, uma mulher. E também sabemos que não é com Adão e Estevão, é homem e mulher. Esse é o casamento. Esta é a verdadeira família. Tudo o resto que aparece fora desta monogamia, da união entre um homem e uma mulher, é uma distorção do plano original de Deus da criação. Inclusive, esta família estava em desobediência. Nunca fez parte do plano de Deus para o homem a poligamia. Ela também nunca foi aprovada por Israel, ou em Israel. Mas sim, ela foi tolerada culturalmente em Israel naquela época e nesta época dos juízes. Não se esqueçam que esta era uma época de grande escuridão, de trevas, espiritualmente falando, e em todos os sentidos. Aliás, o livro de Juízes termina da seguinte maneira. Estas são as últimas palavras para resumir todo o contexto da época de Juízes e da realidade daquele tempo. A realidade em que esta família, que está aqui relatada no primeiro capítulo de Samuel, ela vivia. Reparem como termina o livro de Juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E Elcana, então, tinha duas mulheres. Ora, se é necessário para sustentar uma família uma mulher dinheiro, nós sabemos, ao ter duas mulheres, este homem tinha muito dinheiro. Porque com estas duas mulheres tinha que sustentar todos os filhos destas mulheres. E nós vemos aqui que somente Penina é que tinha filhos. E tinha muitos filhos e tinha filhas. Nós não sabemos quantos, mas o texto nos diz isso. Em contraste, é-nos apresentada Ana. E o que é que diz sobre Ana? Ana, porém, não tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. O nome de Ana, no hebraico, significa graça ou também favorecida. Esta era aquela a quem lhe foi dado o nome de favorecida. Favorecida pelo Senhor, mas o que é certo é que o texto diz-nos que a favorecida pelo Senhor não tinha a bênção de ter filhos. E nós sabemos que Ana, muito provavelmente, como é mencionada em primeiro lugar aqui no relato histórico, ela foi a primeira esposa. É por isso que ela é mencionada como em primeiro lugar. É por isso que ela também é destacada como aquela que foi amada. E o facto dela não ter filhos, o texto depois vai nos dizer à continuação, era porque ela não podia ter filhos. E essa foi a razão pela qual Elcana procurou uma segunda mulher, uma segunda esposa, para poder ter filhos. Uma razão que já vimos fora da vontade de Deus, tentar a solução pelos seus próprios meios,
sem buscar o Senhor. E isso é pecaminoso. E isso traz consequências. Reparem, vamos continuar para ver estas consequências. Versículo 3. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Fineias, serviam como sacerdotes do Senhor. Então vemos este homem que, apesar da sua desobediência, ao tentar ter uma solução para a sua crise e para o seu problema, ter filhos, ele cometeu o pecado da poligamia. Ainda assim, nós vemos que este homem era um homem que temia o Senhor. E era obediente à lei do Senhor e à palavra do Senhor, no geral. É por isso que o texto nos diz que todos os anos este homem subia da sua cidade para ir até ao tabernáculo para adorar e sacrificar ao Senhor. E isto mostrava, e o texto quer nos dizer, que este homem era justo. Ele conhecia verdadeiramente a Deus. Ele temia a Deus. E de forma geral, ele obedecia à palavra de Deus. É mencionado aqui que ele ia adorar e sacrificar, e prestem atenção, porque isto é chave. Ele ia adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. É a primeira vez em todo o Antigo Testamento, nas Escrituras, é a primeira vez que o termo exércitos é acrescentado ao nome do Senhor. O nome Yahvé, Javé, Jeová. Ninguém sabe como se pronuncia, está bem? Quem disser que sabe como se pronuncia está a mentir. Mas este é o nome com o qual Deus se revelou. Ele é o Senhor. Ele se revelou assim a Moisés. Vocês se lembram? Eu sou Yahvé, Jeová. Mas aqui é acrescentado que Ele é o Senhor dos Exércitos. Porquê? O que é que o autor de 1 Samuel, que nós não sabemos quem é, não sabemos quem foi. Eu pelo menos não sei, se alguém souber, depois podemos falar depois do culto. Porquê é que o autor escolheu acrescentar ao nome do Senhor, Senhor dos Exércitos? Onde é que o autor nos quer conduzir nesta história? Captar a nossa atenção e empurrar os nossos corações. Quando faz referência a exércitos, está a fazer referência a exércitos humanos, especificamente de Israel, mas também está a fazer nas Escrituras referência aos corpos celestes, às criaturas celestiais. Ou seja, este nome está a destacar que Deus, o Senhor, é o único que controla soberanamente tudo e todos nos céus e na terra. Ele é o Senhor dos exércitos, das criaturas terrestres e das criaturas celestiais. Deus é o soberano sobre todos os poderes e sobre todas as coisas em todo o tempo. E esta é a primeira verdade que vocês têm que gravar nos vossos corações. Mães cansadas, abatidas, esgotadas, ansiosas, pais também, homens, mulheres, crianças, adultos, quando têm medo também, por alguma razão. As crianças medo do escuro, nós adultos temos medo de muitas outras coisas. A verdade que tu e eu precisamos de ter presentes nos nossos corações e sermos relembrados é que o nosso Deus é o soberano sobre tudo e todos em todo o tempo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Versículo 4 diz que no dia em que Elcana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo entre a sua família. Diz aqui que repartia com a sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Dava a porção de vida a cada um. Logo, se oferecia um sacrifício e se podia participar desse sacrifício, esta era uma oferta pacífica, já que os adoradores participavam, comiam parte da oferta. Isso nós temos em Levítico 7, do versículo 11 até ao versículo 18. Continuando, versículo 5. Olhem aqui o contraste.
porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Agora nós sabemos porque é que ela não tinha filhos. Não é porque não queria. É porque o próprio Senhor a deixou estéril. Fechou o seu ventre. O próprio Senhor. É isto que o texto nos está a dizer. O Senhor dos exércitos, que governa tudo e todos, é quem também deu a esterilidade. Ele é o Senhor sobre tudo, inclusive também sobre a esterilidade. E eu sei que hoje é um domingo em que muitas mulheres sofrem. Muitas mulheres se sentem tristes. Porque Deus ainda não correspondeu, ou talvez nunca mais vai corresponder aos desejos e às orações do teu coração de teres filhos. Mas lembra-te, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor que governa tudo e todos, inclusive a tua dor, a tua crise, a tua aflição, a tua tristeza, as tuas lágrimas. Reparem a atitude de Elcana, ele dava uma porção em dobro a Ana. No hebraico, isto não está, pelo menos na minha tradução da Almeida século XXI, não está presente, não está visível. A porção em dobro, realmente é que ele, no hebraico, o significado é que aponta que lhe dava a cabeça do animal. Lhe dava a cabeça do animal. E naquele tempo, se considerava a cabeça do animal como a melhor parte. Eu não sei o porquê, mas era naquele tempo. Tá bem? Ele entregava a cabeça do animal, a melhor parte. Ele dava a porção justa a cada um dos seus filhos, filhas, à outra esposa. Mas a melhor parte ele dava a Ana. E o texto diz porque este marido a amava. Reparem, é-nos dito que o esposo Elcana a amava, ou seja, Ana tinha a bênção do Senhor de ser amada pelo seu esposo. Mas Ana também tinha a aflição vinda do Senhor. Deus lhe deu esterilidade. Este é o mesmo Senhor dos exércitos, que nos dá a bênção e nos dá a aflição. E às vezes as duas coisas juntas. E isso não tem nada a ver com falta de fé. Não tem a ver, homem e mulher, que tu estás em pecado, se estás a ser afligido ou afligida por alguma coisa, por alguma provação, por alguma crise. Não tem a ver com isso. É a vontade soberana do Senhor para cumprir os seus propósitos. E nós vamos entender um pouco porque é que o Senhor faz isso. Versículos 5 e 6 diz que o Senhor a deixou estéril. No versículo 6 repete esta mesma verdade, porque o Senhor a havia deixado estéril. A esterilidade de Ana fazia parte dos propósitos divinos. A esterilidade de Ana, a aflição de Ana, ela ocorreu na providência divina. E nós vemos isso a ocorrer com outras mulheres ao longo das Escrituras. Com Sara, em Gênesis 16:2. Com Raquel, em Gênesis 32. E aqui uma palavra e uma aplicação direta para aquelas mulheres que desejam ter filhos e o Senhor ainda não concedeu essa oportunidade. A tua esterilidade faz parte do propósito divino para ti. E tu deves abraçar isso, confiando na sua soberania e nos bons propósitos que o Senhor tem para ti. Versículo 6. Mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Além da sua dor por não poder ser mãe, além disso, ela dentro de casa estava inimizade com Penina. Por isso ela é chamada Penina, a sua rival. Imagina um ambiente no dia a dia desta família, nesta casa. Era um ambiente de cortar a respiração, de perturbação constante. Reparem que o texto diz, versículo 6, que Penina provocava muito. Literalmente, traduzindo literalmente do hebraico para o português, é trovejava contra ela. Trovejava
contra ela. Ana era humilhada constantemente. E nós vemos aqui as consequências de tentarmos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, buscando nós a solução. Elcana queria ter filhos, então por isso buscou outra esposa. E reparem no que se transformou o seu lar, a sua casa. E a dor para a mulher a quem ele amava. Por causa de uma decisão dele. De desobediência às Escrituras. E esta é uma lição que nós aprendemos. O pecado sempre vai pagar muito mal na tua vida. A fatura do pecado sempre será elevada. E o pecado sempre pagará muito mal na tua vida. Sempre, qualquer pecado terá uma medida de dor para a tua vida. É isso que vemos a acontecer aqui. Sempre que violamos as Escrituras, nós vamos receber uma medida de sofrimento. Sempre. Continua o texto, versículo 7. Isto acontecia todo o ano. Especialmente quando subiam, diz nos textos, quando subiam à casa do Senhor. Ou seja, imaginam isto. A família ia para adorar o Senhor. E Penina aproveitava esse momento de adoração para a provocação. Sabes o que é que aprendemos também de Penina? Além de não temer a Deus, além de ser uma mulher perversa, era uma adoradora hipócrita. Ela era uma adoradora hipócrita. Ela ia para a adoração também com toda a família. Ela participava no sacrifício. Ela comia da parte do sacrifício. Mas reparem, aproveitava aquele momento para perturbar, para atazanar, para prejudicar Ana. Uma adoração e uma adoradora hipócrita. Mas não é assim que nós somos também muitas vezes? Domingo pela manhã, nós nos preparamos em casa para vir adorar ao Senhor. Antes de sair de casa já discutimos com as nossas esposas. Dizemos palavras ásperas, rudes e humilhantes às mesmas. Mulheres não pensam que vão se safar. Antes de saírem de casa, gritam com o marido, gritam com os seus filhos e chegam aqui, parecem anjos a cantar. Hipocrisia. Hipocrisia. E nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender deste pecado. Nós temos que arrepender-nos dos nossos pecados. Penina, prestem atenção, Penina não fazia caso da lei de Deus. Em Levítico, ela conhecia as Escrituras, o seu marido era um levita, o seu marido seguia a lei do Senhor, ela conhecia esta verdade. Em Levítico 19, eu vou ler para vocês, não têm que abrir. Levítico 19, 17 a 18. Reparem o que diz. Não odiarás o teu irmão no coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, para que não sofras por causa do pecado dele. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Penina não fazia caso da palavra do Senhor. Nós temos esta lei de Deus, este mandamento do Senhor para amarmos o próximo. E também relembremos das palavras de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 5. E por favor, me acompanhem lá, o primeiro livro do Novo Testamento. Reparem o que o Senhor disse. Mateus 5, versículo 23 e 24. Nós temos que vigiar os nossos corações, porque nós somos muito rápidos para apontar o dedo a Penina. Mas por vezes também somos adoradores hipócritas. E reparem a advertência do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem apresentar a oferta.
Deus não aceita, Jesus Cristo não quer adoração hipócrita. A reconciliação com o teu irmão, a reconciliação com o próximo deve ser prioritária à adoração. Necessitas de arrepender-te. Se te tens conduzido à adoração ao Senhor com hipocrisia, porque cantas a verdade que conheces o seu amor, mas no teu coração tu tens algo contra o teu irmão ou contra a tua irmã, falas mal constantemente, murmuras, destróis o seu testemunho, é adoração hipócrita. Deus não vai receber de ti. Necessitamos arrepender-nos de toda a hipocrisia. Penina provocava a Ana, a irritava, a fazia sofrer muito. E reparem o que acontecia à Ana. Ela então chorava, obviamente. Ela estava a sofrer muito. Ela ficava sem comer. Uma espécie de sintomas de depressão. Porquê que Ana sofria muito por não ter filhos? Porquê? Reparem, pensem comigo. Nas Escrituras e naquele entendimento para Ana e naquela cultura, e deve ser para nós se somos verdadeiros filhos de Deus, e se nós queremos nas Escrituras, filhos não são carga. Filhos não são peso. Filhos não são acidentes. Filhos são bênção do Senhor. Providência do Senhor para nós. E repare, ela não tinha filhos. Naquela cultura também havia todo um estigma social sobre as mulheres que não tinham filhos. Hoje em dia parece que reverteu. As mulheres que têm muitos filhos é que há um estigma social. Tudo isto é distorção do plano do Senhor. Filhos são bênção. Encher a alçada de filhos é bênção do Senhor. Salmo 127. Também, porquê que Ana sofria? Porque ela cria na palavra de Deus. E o Senhor prometeu abençoar o seu povo obediente ao longo das Escrituras. O povo que obedecia, que o temia, Deus prometeu abençoar. O certo é que Ana, que tinha o nome de favorecida, não tinha sido abençoada com filhos pelo Senhor. É por isso que ela sofria. E claro, ela sofria por não ter filhos, porque ela tinha o desejo natural e maravilhoso de querer ter filhos. Esse deve ser o desejo de toda a mulher. Ser mãe, se o Senhor assim conceder na sua vontade. O que é que podemos aprender desta história? Ana estava afligida profundamente. Que aplicações é que isto tem para nós, vendo que ela sofria às mãos de outra mulher que tinha muitos filhos e a provocava, a irritava? Eis algumas aplicações. Talvez, irmão, irmã, estás aqui e tu entendes muito bem o sentimento de Ana e toda a sua tristeza. Talvez tu estás casada e Deus ainda não te concedeu para que tenhas filhos e o tempo vai passando. E vais vendo outros casais na igreja a ter filhos. E isto começa a ser um peso e a perturbar-te no teu coração. Talvez também estás aqui solteira e desejas casar-te e ter uma família, mas Deus ainda não respondeu às tuas orações. Eu quero, minhas irmãs amadas, primeiramente dizer, não pensem que é maldição do Senhor sobre vocês, que é alguma maldição hereditária que receberam. Isso não é bíblico. Isso não existe. Cristo carregou todas as nossas maldições na cruz do Calvário. O que o texto nos ensina não é que tu estás em pecado. Não necessariamente. Até pode ser. Mas se tu vês e examinas o teu coração e estás em obediência ao Senhor e amas o Senhor e estás a buscar o Senhor, não é porque tu estás em pecado que não recebes. Simplesmente faz parte da providência do Senhor. Esta tua condição, seja como solteira ou seja como casada sem filhos, faz parte dos propósitos que Deus tem para ti, para trabalhar no teu coração. E deves confiar no teu Deus. E deves confiar nos seus planos.
e nos seus propósitos. E deves continuar também a buscar ser fiel na tua condição em que tu estás. Tu deves continuar a buscar viver a tua vida para o propósito e alvo maior que Deus te deu. E não é ser casada. Esse não é o propósito maior. Não é ter filhos. Esse não é o propósito maior. Qual é o propósito maior para ti, homem, para ti, irmã, mulher? O propósito maior é seres um adorador ou uma adoradora do Senhor. É glorificar ao Senhor na condição em que tu estás. E tu o podes fazer. E tu o deves fazer. Irmãs, mães aqui presentes. Aquelas que têm um filho, ou têm 4 filhos, ou 5 filhos. Irmãs, mães aqui presentes. Não sejam como peninas para outras. Não sejam como peninas. Orgulhosas e maldosas para com outras mulheres. Só porque tu tens filhos e elas não. Só porque a ti Deus te deu a enorme bênção de multiplicar a tua família, e mesmo a ti talvez te deu 5 filhos e à tua irmã apenas te deu um filho. Sê compassiva. Ora pela tua irmã. Tem cuidado com a tua língua, com as tuas palavras. Tem cuidado, delicadeza no teu relacionamento com essas irmãs. Para não seres achada a ser e a ter a mesma atitude penina, orgulhosa e maldosa e perversa nos seus comentários. Versículo 8. O discurso aqui de Elcana com Ana. Reparem, voltando ali a 1 Samuel. Então o seu marido Elcana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque o teu coração está tão triste. Não sou melhor para ti do que 10 filhos? A expressão no hebraico, porque o teu coração está tão triste, a expressão no hebraico aqui, em vez de apontar para tristeza, aponta mais para raiva. Ela realmente era perturbada constantemente. Ela estava indignada com toda aquela situação. E não era para menos. E Elcana lhe diz: não sou melhor para ti do que 10 filhos? Bem, parece aqui que Elcana acreditava ser a última bolacha do pacote. Ou talvez foi uma maneira imprudente e subtil, mas foi imprudente, indelicada, de demandar mais atenção para ele do que para a esterilidade que ela tinha. Talvez. Mas também o que vemos aqui no discurso de Elcana, apesar de não ser perfeito, e este último comentário não ser perfeito de Elcana, foi indelicado, foi imprudente, foi insensível. No entanto, nós vemos o marido a procurar pastorear o coração da sua esposa corretamente com meio de perguntas. Reparem, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que é que o teu coração está tão triste? São perguntas corretas. Muitas vezes os homens são homens de poucas palavras, passivos. Não têm comunicação com as suas esposas. E as esposas, nós sabemos, gostam de falar. E ele tem uma atitude correta de pastorear. Para pastorear a tua esposa, tu precisas comunicar-te com ela. Tu precisas fazer perguntas diretas ao seu coração e à sua alma. E precisas de o fazer continuamente e aprender a fazer. E também pensamos neste homem que ele está a sofrer no seio familiar. Ele está a sofrer. Aliás, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, o apóstolo Paulo fala que já o facto de estarmos casados traz uma espécie, uma medida de aflição para a carne. É verdade. Porque são 2 pecadores juntos. E vamos pecar um contra o outro. E o fazemos muitas vezes. E de muitas maneiras. Mas aliado a isso, Elcana, ele tinha uma esposa que era como uma goteira contínua, penina, que criava um clima de tensão, de discussões e de tristeza para o seio familiar.
É por isso que Elcana, ele também está a sofrer. E fruto do seu sofrimento também, ele se torna insensível e não é perfeito com o sofrimento de Ana. Aplicações. Através desta história, tanto do exemplo de Elcana, como do exemplo de Penina, novamente, de ser essa goteira contínua para provocar discussões no seio familiar. Minhas amadas irmãs aqui casadas, prestem atenção. Não sejam como Penina. Não sejam como esta mulher para os seus maridos. Vocês, por serem goteira contínua, por reclamarem constantemente, por estarem a perturbar a paz dos vossos lares, vocês vão destruir o vosso casamento, a vossa família e as vossas vidas. Não sejam como Penina. Irmãos, não sejamos para as nossas esposas como Elcana o foi aqui, principalmente no seu comentário final. Podemos aprender do bom exemplo de comunicar, fazer perguntas, mas não podemos ser insensíveis para com as suas dores, para com o seu sofrimento, indelicados. Nós temos, tal como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, viver a vida comum no lar com as nossas esposas, com entendimento, com discernimento. Sensibilidade, discernir quando falar, como falar, o que falar. Nós temos que aprender, homens, maridos. E claro, sogras aqui presentes. Não, vocês não escapam também. Sogras, não atuem como uma segunda esposa do vosso filho, intrometendo-se no casamento dos vossos filhos, provocando as vossas noras, comparando-se com elas, porque eu cozinho melhor, porque eu limpo melhor. Não sejam como Penina. Não sejam como Penina. E vamos avançar. No meio da aflição, e agora eu prometo que esta segunda parte será bem mais rápida. No meio da aflição, o que é que faz Ana? Ela ora. A oração de Ana, versículo 9 a 18, reparem. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou nessa ocasião. O sacerdote ali estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. E fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de estar triste ou de ser triste. Reparem, Ana foi ao tabernáculo, ela foi para derramar a sua alma diante do Senhor. Ela foi para buscar o Senhor. Ela orou ao Senhor no meio de toda a sua aflição, no meio da sua tristeza abundante, no meio da crise familiar. O que é que ela fez? Ela orou ao Senhor. Ela buscou ao Senhor. Esta é uma lição para nós. Para aqueles que nos fazem mal, nós não devemos procurar vingança. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos ser fiéis ao Senhor e buscar o ser em todas as coisas e em todo o tempo. E a melhor coisa a fazer, muitas vezes, a melhor coisa a fazer
é apenas buscar o Senhor e derramar a nossa alma diante dele em oração e lamentação. E esperar no Senhor a resposta. E enquanto o Senhor não responde, sujeitar-nos, qualquer que seja a nossa condição, a nossa crise. Sujeitar-nos ao Senhor. Porque Deus quer trabalhar no meio da aflição, no meio da dor, no meio da provação. Versículo 11. Reparem como Ana lidou com a sua aflição por meio da sua oração. É desta maneira que nós devemos lidar com a provação e a aflição. É desta maneira que mulheres, mães, se tornam fortes. Reparem no exemplo de Ana. A força de Ana não estava nela. Estava em quem ela queria e dependia. E reparem como vemos isso no versículo 11. Primeiramente, ela vai até ao Senhor, chamando o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ela reconheceu que o Senhor reina. Que era a sua vontade ela estar naquela condição. Por isso é que ela usa outra vez esta expressão na sua oração. O Senhor dos Exércitos. Segundo, ela orou no meio da aflição. Reparem, se deres atenção à aflição da tua serva. É isto que nós devemos fazer quando estamos a passar por uma crise. Por aflição, pela dor. Não é isso que Tiago, na sua carta, diz em Tiago 5,13? Está alguém entre vós aflito? Ore. Ela se submeteu também, reparem, humildemente à vontade do Senhor. Reparem as palavras dela, versículo 11. Te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva. No hebraico, literalmente a palavra serva é escrava. E repete várias vezes, ela se chama a ela mesma como escrava de Deus. Esta deve ser a nossa atitude. 3 vezes ela se vê e reconhece que é apenas uma escrava do Senhor. Nós nos devemos lembrar, quando nos queixamos, quando murmuramos contra Deus porque Deus não nos dá algo que nós queremos ou porque nos deu algo que nós não queríamos, nós nos devemos relembrar-nos de quem é que nós somos. Ele não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Nós é que devemos tudo a Ele. Ele não nos deve nada. E esta era a atitude de Ana. Que essa também seja a nossa atitude. Deus não nos deve nada. Nós é que devemos tudo a Ele. Somos apenas escravos. Escravas. Mas ela pediu a Deus de maneira específica. Ela pediu um filho menino. Um filho varão. Assim também devem ser as nossas orações. Específicas. E reparem, ela fez uma promessa, uma consagração ao Senhor, um voto. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e navalha não passará pela cabeça dele. Reparem que a sua oração não era para satisfazer as suas ambições ou motivações egoístas. Estava centrada a sua oração na vontade de Deus e na glória de Deus. Queria esse filho para entregá-lo ao Senhor, ao serviço do Senhor. É desta maneira que nós oramos? É desta maneira que vivemos? Buscando a glória do Senhor? E isto é essencial para as nossas orações serem respondidas. Nós vemos aqui Eli, o sumo sacerdote daquele tempo, pensava que esta mulher estava embriagada. Nós sabemos, ao continuar a ler o livro de 1 Samuel, que Eli carecia de discernimento espiritual. Ele não estava muito bem espiritualmente falando. E por isso, ele nem conseguiu interpretar naquele momento que aquela mulher estava a orar ao Senhor. Reparemos na resposta de Ana. Eu sou uma mulher angustiada. Apenas aquilo que eu fiz foi derramar a minha alma diante do Senhor. Na aflição, nas tuas necessidades, nas tuas crises, a melhor coisa que tu podes fazer, a melhor coisa que eu posso fazer, é a mesma coisa que Ana fez. Derramar os nossos corações, as nossas almas, em buscar o Senhor por meio da oração, por meio do jejum, em falar com Deus. Tal como fez Ana. A oração é uma necessidade.
A oração é para todos. E reparem, a oração não é uma técnica espiritual. A oração é simplesmente derramar a nossa alma diante do Senhor. Versículo 16, ela diz para Eli não a tratar como uma mulher filha de Belial, literalmente, uma mulher ímpia. Ela temia ao Senhor. Ela estava em grande ansiedade e aflição, versículo 16. E ela lançou toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. É isso que nós devemos fazer com as nossas ansiedades e preocupações. Transforma as tuas preocupações em orações ao Senhor. É isto que faz uma mulher piedosa. É isto que faz um homem que teme ao Senhor. Depende do Senhor. Busca o Senhor e espera no Senhor. As palavras dele para ela foram palavras abençoadoras, versículo 17. Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E reparem, o que é que aconteceu no versículo 18? Depois dela ter derramado a sua alma diante do Senhor, orado e ouvido estas palavras, reparem o versículo 18. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu. E a sua aparência deixou de ser triste. Agora, isto é fascinante. As circunstâncias de Ana não mudaram. Ela continuava sem filhos. Penina não lhe tinha pedido perdão. Nada tinha mudado. Mas ela saiu consolada, animada e fortalecida pela fé. Unicamente porque ela fez uso dos meios da graça do Senhor que Ele tem à disposição de todos os seus filhos. Sabem quais são? A sua palavra, as suas promessas, a oração, o templo, a igreja. Estes são os meios da graça que o Senhor usa para fortalecer a nossa alma, para nos consolar, para nos estimular ao amor e às boas obras. É por isso que quando nós estamos a passar por uma crise, nós não devemos deixar de vir à igreja. Não devemos deixar de ler a palavra. Não devemos deixar de orar. É o que muitos fazem. Quando as coisas começam a correr mal nas suas vidas, zangam-se com Deus, fazem uma espécie de birra, deixam de vir à igreja, ao encontro comunitário de adoração, de ter comunhão, de buscar ao Senhor em oração. E isso é o pior que nós podemos fazer. É o pior. Mais em momentos de aflição e crise, mais temos que buscar o Senhor e derramar a nossa alma, tal como fez Ana. Fazer uso dos meios da graça do Senhor para nós. E reparem, qual foi a resposta de Deus? Versículo 19 e 20. A ação da graça de Deus. Depois disso, levantou-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa, em Ramá. Elcana conheceu na intimidade de Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela o dizia: eu o pedi ao Senhor. Fascinante. E aqui, em toda a história, este é o clímax. Este é o clímax da história. É o ponto alto da história. Quando nós ouvimos estas palavras, e o Senhor se lembrou dela. Lembrar-se nas Escrituras tem um significado mais específico do que aquele que nós usamos. Lembrar-se nas Escrituras, e esta expressão aqui usada em relação a Ana, significa que Deus atuou de acordo com as suas promessas da aliança. Como Ele fez no início da história do Êxodo, quando libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. O que é que Ele fez? Lembrou-se do seu povo. E aqui vemos Deus a lembrar-se das orações e da aflição de Ana. Deus respondeu no seu tempo determinado. E nós devemos ter essa confiança e esperança que Deus responderá no seu tempo determinado às nossas orações. E muitas vezes o Senhor nos dá aflição para nos empurrar para a oração. Estamos a orar pouco, estamos a depender pouco, estamos a crescer pouco na fé. É por isso que Ele nos dá aflição e crises para nos empurrar para a oração e para um relacionamento mais profundo com Ele. É isto que faz homens fortes. É isto que faz mulheres fortes. É isto que faz esposas fortes, esposos, pais.
E reparem a resposta do Senhor. Ela teve um filho. E o filho teve o nome de Samuel. Samuel. E reparem como Ana cumpriu os seus votos ao Senhor. E isso temos no versículo 21 a 28 e terminamos. A consagração cumprida por Ana. No versículo 21 a 28. Reparem o que diz a palavra de Deus. Aquele homem, Elcana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Elcana, ao seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer. Fica até que o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou o seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram o Senhor. Olhem como termina esta história. Da aflição à consagração. Nós vemos aqui Elcana novamente a conduzir a sua família à adoração, homens, maridos, pais aqui presentes. Esta é a nossa responsabilidade. Tu abres a Bíblia na tua casa, tu lês as Escrituras à tua esposa, aos teus filhos, tu oras com a tua esposa, tu oras pela tua família, o deves fazer. Talvez tu pensas, eu não sei como fazer. É simples, 30 segundos. É agarrar na Bíblia, e é abrir a Bíblia e ler. É simples. E orar com a tua família. É simples. Tal como Elcana conduzia a sua família à adoração, nós devemos fazer o mesmo. Reparem que Elcana, ele podia ter anulado o voto de Ana. Ele podia. A lei o permitia. Ele não anulou o voto de Ana. Isso mostra um compromisso também de consagrar o seu filho ao Senhor e um ato de adoração. Versículo 23, ele diz à sua esposa: faz o que bem te parecer, porque Ana queria ficar até desmamar. Desmamar naquele tempo era até aos 2 ou 3 anos de idade. Ana queria ficar com Samuel até aos 2 e aos 3 anos de idade, para que depois ir ao templo e já deixá-lo para todo o sempre. Não haveria volta atrás. E reparem Elcana o que diz: faz o que te bem parecer. Homens, estas palavras são perigosas para dizer às nossas esposas, mas não são pecado. Não são pecado, está bem? Mas são perigosas, ok? Faz o que bem te parecer. Apenas confirme o Senhor a sua palavra, a sua vontade, as suas promessas. E assim fez o Senhor. Eles ofereceram e ofertaram ao Senhor. E por isso termina nos versículos finais, com a família toda a adorar pela graça do Senhor, pela bênção do Senhor que o Senhor concedeu. Reparem aqui como termina o versículo 28. Por isso, também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram ao Senhor. Adoraram o Senhor. Em hebraico, a palavra dar, dedicar ou conceder, ela tem a mesma raiz que a palavra pedir. Pedir. Porque, obviamente, conceder é o que acontece em resposta a alguém que pede. Então, há aqui, neste versículo 28, 4 referências a pedir. Nestes 2 últimos versículos. 4 referências. Nós vemos Ana a devolver ao doador, a Deus. Porque o foco de Ana, a vida de Ana, não estava no seu filho. Não estava no dom. Não estava na bênção. O foco de Ana estava na glória e adoração ao doador, ao dador de todas as coisas. Deus. Deus. O custo foi alto. Podem imaginar?
a entregar o seu próprio filho? Mas Deus é digno sempre do nosso melhor esforço e da nossa maior entrega. E a história de Ana ilustra perfeitamente como nós devemos viver para Deus. É por isso que nós temos chamadas, se tu queres viver para Deus como um verdadeiro adorador, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Por isso é que Jesus Cristo disse que aquele que o quer seguir tem que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Por isso é que Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a história de Ana é uma ilustração perfeita de como nós devemos viver. Termina esta história com as seguintes palavras. E ali adoraram o Senhor. Porquê? Porque Deus graciosamente ouve a oração e age na aflição para nos levar à consagração. Deus graciosamente ouve a oração e age na aflição para nos levar à consagração. Nós aprendemos aqui muito sobre oração. A oração é uma ação de dependência, mas é uma ação também de submissão à vontade de Deus e uma ação de confiança no poder de Deus. Lucas 11:9 diz, peçam e lhes será dado. Tiago 4:2 diz, não têm porque não pedem. Espero que com o exemplo de Ana e a atitude de Ana, independentemente da tua circunstância ou necessidade, tu possas dedicar a tua alma a buscar o Senhor em oração. E temos promessas maravilhosas que o Senhor responde no seu tempo determinado às orações do seu povo. Também reparem aqui, para as mães aqui presentes, hoje Dia das Mães, para os pais aqui presentes, e também para todos nós que temos outras bênçãos diversas que o Senhor nos concedeu, além dos filhos, o foco não deve estar das nossas vidas nas circunstâncias. O foco também não deve estar no dom, nos presentes. O foco não deve estar no filho, na filha. No capítulo 2 de 1 Samuel, Ana vai fazer uma oração. E sabem como é que começa a oração? Capítulo 2, versículo 1. O meu coração exulta no Senhor. Não exulta em Samuel, no seu filho. O meu coração exulta no Senhor. Isto não é uma questão de amar menos os nossos filhos. É uma questão de amar mais a Deus. Isto é que é verdadeira consagração. Esta é que é a resposta de verdadeiros adoradores. E Ele não nos pede nada que Ele não tenha feito em maior medida. Como assim? Pensem comigo. O próprio Deus entregou o seu próprio Filho por nós, miseráveis pecadores. Como é que agora nós vamos recusar entregar algo a Deus e consagrar as nossas vidas a Ele? Quando Ele, a única coisa que nós merecíamos era a morte, o inferno, por causa dos nossos pecados. Ele nos deu o seu Filho, o mais precioso da criação, o mais precioso das coisas visíveis e invisíveis, o próprio Filho de Deus. Ele nos deu para a nossa salvação, para a nossa transformação e para nos levar da aflição desta realidade de pecado para uma vida de consagração para Deus para todo o sempre. Como negarmos a adoração e a consagração de todas as coisas a Ele? No século XVIII, dois jovens dos morávios, da Igreja dos Irmãos Morávios, eles souberam de uma ilha no Caribe, onde havia milhares de escravos. Mas o dono da ilha não permitia a entrada de missionários. A única forma de entrar lá nessa ilha era como escravo. Então esses dois jovens tomaram uma decisão radical. Eles venderam-se como escravos para poder levar o Evangelho aos habitantes daquela ilha no Caribe. No dia da partida, enquanto o navio se afastava, as suas famílias e amigos e igreja choravam na margem, talvez sem a possibilidade de os ver,
nunca mais. Um deles gritou uma frase que ficou marcada na história. Ele gritou o seguinte: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Eles não estavam a perder a vida. Eles estavam a entregar a sua vida a Deus, à vontade de Deus, para a glória de Deus. Homens, mulheres, pais, mães, todos nós. É desta maneira que nós devemos viver. Independentemente se estamos na aflição, nós devemos responder com consagração, adoração, porque temos todos os motivos para o fazer, porque Cristo se entregou por nós e nos deu uma nova vida e nos deu bênçãos espirituais de toda a sorte para todo o sempre. Que o Senhor nos ajude a viver estas verdades. Amém.